Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal MotoGo. Essa produção da Image Hunter Expedições, uma empresa voltada a você motociclista, para que você possa conhecer o mundo através das suas viseiras. Hoje temos um episódio que eu digo emblemático. Isso porque eu vou passar para o Leandrão, que eu estou tão emocionado em apresentar esse convidado, que eu prefiro que o Leandrão faça a apresentação. Leandrão, seja bem-vindo, mais um episódio. Você pode me ajudar na abertura desse episódio e apresentar quem está com a gente aqui hoje? Vamos lá, Valmir. Olá, pessoal. Quem gosta de motovelocidade, motocross, os entusiastas, eu convido para assistir esse episódio até o final. Eu estou aqui diante de uma lenda do motociclismo. Ele foi o primeiro campeão do Autódromo Internacional de Goiânia, nos anos 70, e foi o responsável pela vinda da motovelocidade ao Brasil em 1987, 88 e 89. Eu estou aqui com o Kurt Feitenberger, que é o nosso convidado de honra para contar a história da motovelocidade nos anos 80 em Goiânia. Seja bem-vindo, Kurt. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Sabe, eu estou emocionado, não são você. Eu que estou de estar presente, na presença de pessoas tão importantes para o motociclismo em geral. E mais o Valmir, que é o pai da criança atual, né? Exatamente. Então, isso aí tem que ser bem explicado, bem dito, porque nada nasceu por acaso. E o Valmir fez trouxe essa criança para cá de volta. Exatamente. E eu estou diante, então, de dois marcos na história da motovelocidade no Brasil, que o pai da primeira vinda e o pai do renascimento, quem foi o idealizador que trouxe de volta a motovelocidade, o GP de motovelocidade, para o ano de 2026 em Goiânia. Valmir. Bom, Kurt, é um prazer tê-lo aqui. Para a gente é uma honra, que somos apaixonados pela motovelocidade, pelo motociclismo, pelo motocross. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu quero fazer uma homenagem à Federação Goiana de Motociclismo e vestir aqui o boné do Campeonato Goiano de Motocross, que tem o Kurt como um dos grandes diretores aqui. Então vamos vestir esse boné aqui e fazermos esse episódio hoje, fazendo uma homenagem a todos os pilotos de motocross, mas vamos falar também de motovelocidade, né, Kurt? Kurt, conta pra gente como surgiu a idealização do MotoGP na época dos anos 80. Qual foi o tamanho desse desafio? Conta pra gente. Queriam trazer para o Brasil a motovelocidade. As equipes vinham para o Brasil, e especialmente Goiânia também, para fazer testes de pneus. Na Europa era frio, neve, essas coisas, aí não tinha jeito. Então vinham por lugares mais quentes, que não tinha, né, como ter que testar pneu em temperaturas quentes, não frias. E no intervalo, no intervalo do final para o campeonato seguinte, sempre nevando na Europa. Então eles vinham para o Brasil, algumas vezes vieram para o Brasil. E vieram para Goiânia, só que eram testes não muito divulgados. E aí surgiu a ideia de repente fazer no Brasil uma etapa do Mundial. O Pedro Fausto encabeçou essa história, essa luta toda, e alguns autódromos foram escolhidos para serem homologados para realizar uma prova. Brasília, São Paulo, eu acho que Rio também. Goiânia não fazia parte do roteiro. E aí foi feita uma prova, como sempre tinha que ser, tinha que acontecer uma prova homologatória, né? E essa prova foi em Brasília, 7 de setembro de 86. E aí, no domingo à noite, o Pedro me ligou, nós estivemos lá, a corrida aconteceu, tudo sem problema. O Alexandre Barros, inclusive, estava disputando, acabou caindo. Foi o começo dele na 250. E o Pedro Fausto, só para lembrar, ele era um grande entusiasta do esporte, do motociclismo. Ele tinha uma equipe Amparo de motocross, estava cheio de piloto, tinha piloto estrangeiro e pilotos brasileiros também. E foi a pessoa que levou, o manager que levou o Alexandre Barros para o Mundial.
de 80. Naquele tempo era 80, né, que era o início. Hoje não tem 80 mais. Então ele levou o Alexandre Barros, a ligação do esporte dele sempre foi... ele tinha, se não me engano, a pista de Campos do Jordão, onde foram realizadas provas do brasileiro e mundial de motocross. Se não me engano, essa pista era dele também, de Campos do Jordão, sobre as nuvens, era o nome dela lá. Então ele ligou domingo à noite, depois da corrida de Brasília, e falou: amanhã nós vamos fazer uma vistoria em Goiânia. Ninguém está sabendo disso. Eu acho que nem a CBM estava sabendo. CBM é a Confederação Brasileira. Então, segunda arma aí, arruma tudo ali para a gente levar esse pessoal para fazer essa vistoria. O pessoal veio, ficou louco, disse que como é que uma pista dessa está escondida no meio do nada, né? No cerradão. No meio do mato. É uma pista que não é feita para moto. E em outros lugares eles não fizeram isso. Pediram motos de rua para andar na pista. Então os caras ficaram loucos. Isso aqui é lugar para fazer corrida de moto. É lugar seguro, visibilidade quase total da pista para o público, né? Lugar seguro, com áreas de escape grandes. Os outros autódromos não tem desse jeito. Nenhum deles no Brasil tem. Eu acho que nem até hoje ainda não tem. E naquela época também não tinha. Então, esse foi o começo fizeram a vistoria. Eram vários órgãos que fazem parte do tem diretoria, tem departamento de diretoria das equipes, dos fabricantes, da imprensa. Então, vários segmentos que compõem o evento têm seus representantes lá, tem suas secretarias lá. E esse pessoal veio todo. E foi feita a matéria sobre isso, tinha um representante da imprensa também, e essa revista Solomoto, que estava junto cobrindo essa vistoria, eu recebi essa revista em novembro, se eu não me engano. O Santilo foi eleito em outubro, ia tomar posse em março. Como eu recebi a revista em novembro, em janeiro tive uma reunião com ele, aí mostramos a revista para ele. Ele gastou 5 minutos, eu acho que nem isso, para folhear a revista. As palavras dele: pode tocar o projeto que nós vamos fazer esse evento. Ou seja, janeiro de 86. Vou criar a Secretaria de Esporte e nós vamos fazer esse evento. Pode tocar o projeto que nós vamos fazer esse evento. Antes de ele tomar posse, eu já vinha conversando com o Paulo Serrano, que ia ser o secretário da futura Secretaria de Esportes. Fomos conversando, a confederação entrou, lógico, a confederação fez uma parceria com a promotora, com a Promesp de São Paulo, Júlio Caio, que tinha cuidado de algumas coisas da Fórmula 1 no Rio, quando era no Rio a Fórmula 1. Então ele foi se juntando todos esses pontos, e em setembro de 87, poucos meses depois do pontapé inicial, a corrida aconteceu. Ou seja, Dr. Henrique Santilo, como governador, pessoa visionária, pessoa visionário, foi positivo desde o primeiro instante. Ele falou: pode tocar o projeto, nós vamos fazer isso aí. Ele gastou 5 minutos para fazer isso. E é muito importante a gente falar sobre isso, né, Curti? Porque sem a força do governo para tocar projetos tão grandes, a iniciativa privada não consegue sozinha. Não. Né? Da mesma forma que o Dr. Henrique Santilo foi tão dinâmico e tão enérgico em apoiar o projeto, nós também tivemos agora o Dr. Ronaldo Caiado, com toda a sua energia, com todo o seu poder de realização também. Quando estive com ele nos bastidores tratando da oportunidade de trazermos o MotoGP, nós também tivemos uma grata atuação muito enérgica e muito decisiva e muito rápida, muito efetiva. Então, de fato, quando se envolve projetos dessa magnitude, é imprescindível que a iniciativa privada e o poder público estejam trabalhando de mãos dadas, né? Curti, conta pra gente sobre essa questão, um pouquinho ainda sobre essa formatação do Mundial, porque, obviamente, a MotoGP, como também a Fórmula 1 e todas as competições, evoluíram muito nas últimas décadas e, sobretudo, também com o poder, né, das mídias digitais e tudo mais. Nós estávamos falando da década de 80, ou seja, o mundo analógico. E, com certeza, também as coisas, os bastidores, tudo era tratado numa simplicidade maior. Como é que era essa relação
com a diretoria. Eu estou vendo, por exemplo, que você está vestido aí com uma camisa emblemática dos anos 80. Conta um pouquinho pra gente dessa camisa. Essa camisa, ela é de 88. Aham. Eu ganhei de um piloto que foi vice-campeão mundial em 88, o Juan Garriga, que veio inclusive testar. Ele correu na corrida em Brasília, a homologatória, ele correu lá. E eu descobri essa camisa guardada lá, ou seja, desde 88 eu nunca usei. E eu Olha achei só. que nem ia caber dentro. É uma honra pra gente. Olha Primeira só, vez que eu estou usando. ele tirou a camisa que estava guardada por décadas para nos prestigiar nesse episódio. Então você também nos prestigie. Não deixe de ativar as notificações para não perder nenhum episódio, nenhum conteúdo deste canal. Curta para que o nosso canal possa crescer um pouquinho mais. Eu quero também agradecer, abrir um espaço e agradecer a Vulcano Energetic Drink, né, um energético maravilhoso aqui, que está aqui hoje fazendo esse apoio aqui com a gente. Nosso parceiro desde a fundação em 2005, se não me engano. O Grupo Imperial, do qual a Vulcano também fez parte, desde 85 são nossos parceiros no esporte em geral, no motociclismo em geral. Naquele tempo eles patrocinavam, através da Pepsi, era o estadual brasileiro de moto velocidade, motocross, enduro, cross country, tudo eles tinham essa parte desde 85, é o nosso parceiro mais antigo, que a gente tem que reconhecer essa parceria. Eu acho que é a única em esporte em Goiás que está durando esse tempo todo. Então, olha só que coisa boa. Então a Vulcano é quem dá energia pro esporte em Goiás, né? Pro motocross. E é ligado ao Grupo Imperial, que tem vários produtos, tem um mix muito grande, né? Legal. Então, voltando lá, a gente estava na era analógica. sim. A coisa mais avançada que a gente precisava na época era um fax. Olha só. Hoje você não sabe, tem gente que não sabe nem o que é fax mais, né? Nem sabe o que isso existe. Então era um fax, era o Telex que tinha o autódromo, tinha um Telex lá, tinha um aparelho Telex que era E na época não era todo mundo que conhecia o fax, né? Não, ninguém sabia o que era. Precisava para a imprensa. E aí a gente conseguiu isso através do Itaú-Tec, né? Ouvimos dizer que lá tinha isso. Então achamos. Quer dizer, o senhor também não conhecia o fax? Não, ninguém tinha isso. O computador que nós usamos a primeira vez em eventos aqui de moto foi um CP500. Ele deve ser metade dessa mesa aqui. Sim, aquela Aquele telona disquetão. verde. Era a tela embutida junto com o teclado, na mesa, tinha que ter uma mesa para isso. E aí esse computador foi usado para fazer o credenciamento de imprensa. Olha só. Eu comprei ele para fazer apuração de enduro, programa de apuração de enduro nosso, e acabou usando na imprensa. Sala de imprensa do autódromo era feita tudo com máquina, aquelas manuais, as Olivetti, tudo manualzinha, Maciazinha, né? Imagina o barulho que não era essa redação, hein? Outra coisa que precisava, naquele tempo o orelhão era moeda, né? Ficha. Precisava de cartão. Então teve que aparecer essa tecnologia também, entre outras coisas. Então foi o feno para proteção Era aí uma pergunta que eu ia te fazer com relação a dessa evolução. Eu achava que era mito, mas então realmente as proteções eram feitas de feno. Feno. Nós achamos uma empresa que, se não me engano, Assis Chateaubriand, Paraná, que achamos isso lá, não sei como, conseguimos achar. E veio de carreta para cá. Depois teve que vender, jogar para os cavalos. Não podia molhar, então teve que olhar nas fotos que tem. Aqueles pacotes brancos lá são os fenos ensacados para proteção das curvas. Pois é, hoje você tem airfences, tem um airbag, tem tanta tecnologia acoplada também as velocidades também aumentaram, tudo mudou bastante. Sobre esse tudo mudou, Kurt, do que você assistiu nos anos 80 e presenciou ali junto e do que você vê hoje. O que te chama mais atenção nessa evolução dos anos 80 para cá? O que você assim vê e fala, não, isso aqui realmente mudou drasticamente. Eu acho que é questão de segurança, né? Isso mas o que... As motos andam mais rápido, os pilotos mudaram o jeito de andar. Hoje você raspava o joelho, era o máximo naquela época, né? Hoje raspa-se o ombro. Não é o cotovelo, é o ombro já. Então, isso acontece por quê? Porque tem um chassi, tem um pneu,
que permitem que você Suportam vire lá, essa- eu acho, 64 graus. 64 virando. graus, isso. Então, naquele tempo era impensável isso. Pode olhar que as pessoas, os pilotos naquela época, o pêndulo deles era diferente de hoje. Alguns nem faziam isso, né? Então mudou tudo. As motos, naquela época, as motos, quando vimos as motos do Mundial, parecia que era de outro planeta, comparando com as motos de rua que a gente Já eram tinha. muito mais tecnológicas. Né? Então mudou tudo. E as de hoje estão mais avançadas do que as de rua também. Sim, né? sempre. Se bem que tem moto de rua hoje que. Que ela tem uma tecnologia embarcada. Aliás, o Superbike é isso, né? As motos, a moto tanto de a Fórmula rua, 1 como a MotoGP, a tecnologia é usada, quer dizer, transferida depois transferida para a rua, para a rua, né? para os carros e as motos de rua. E como é que era a dinâmica da corrida em si, assim? Porque hoje o aspecto de segurança reina, mas naquela época tinha muita improvisação também, né? E as pessoas assistiam ali a corrida do lado. Eu vi imagens que eu falei, não é possível, o pessoal fazendo churrasco do lado da pista. Como é que era isso? Mas a parte da pista, os fotógrafos, a imprensa, Uhum. o hábito era assistir a corrida, tanto carro como moto, nos eventos locais. O pessoal ficava na beira da pista para fotografar. Isso aconteceu no primeiro dia do primeiro treino no Mundial. Os caras da FIM ficaram loucos, né? Isso não pode acontecer. Depois, no outro dia, nós afastamos o pessoal, tudo. Mas o pessoal estava na beira da pista fotografando. Hoje você não pode ver que não tem ninguém. Não, imagina. Nem bandeirinha fica, ele fica atrás do guarda-reio, Sim, né? Então mudou tudo. A segurança mudou em todos os aspectos. Tanto o equipamento como os autódromos. Tanto é que o autódromo hoje fez outro autódromo. Sim, Né? sim. Então, para adequar, as a normas, tecnologia que é usada na pista hoje. Sobre essa questão da adequação, isso é uma dúvida que eu tenho, porque a gente sabe que a homologação é fundamental, é imprescindível para que viabilize a corrida. Como foi o processo de homologação da pista de Goiânia? Teve de fazer muitas adequações na época? Ou basicamente... Pintou-se o autódromo, Hum, pintura mesmo. sim. Uma coisa curiosa que faltava gente, né? Então eu lembro que o Vicente Terra, que era da Superintendência de Esportes, ele pegou o pessoal, os funcionários lá, tinha nego de terno lá, né? De todo engravatado. Vamos ali pegar o rolo de pintura, vamos. Olha Eu lembro só. do box, estava cheio de lata de tinta, e cada um pegava uma tinta, o rolo, e vamos embora pintar. Olha só, basicamente Era foi isso. uma mão de tinta. No outro, se não me engano, foi no segundo ano, foi feita uma cobertura por cima de onde é aquele bloco, onde era o restaurante, e em cima dos boxes que não tinha aquele apartamento em cima. Do 19 até o 36 não tinha apartamento. E aí foi feita a cobertura lá, mas só isso, não teve nada de segurança, não mexeu em guarda-reio, não mexeu nada. Tudo, quer dizer, cuidou-se através de feno, né, das partes. O ambulatório teve que ser aumentado. Certo. Teve que fazer um projeto para isso, pedir autorização para o arquiteto para mexer no ambulatório. Fora isso, não teve nada assim de especial que impedisse alguma coisa de acontecer o evento. Nada. Foi tudo... E a planta do autódromo? A planta do autódromo, é o autódromo, eles precisavam de uma planta para fazer um monte de coisa, né? E a Suplan, que era a Superintendência de Planejamento na época, que cuidava das obras eu acho que era a Getop da época, né? Mas Sim, deve ser isso. E não tinha. Então eu peguei uma planta que era de telefonia, ou sei lá de quê, e fui fazer as adequações na mão, porque não tinha computador. Então a planta da corrida foi minha também. Olha só. Foi feito no rabisco, então? Da mesma forma que foi feita a logo da federação, Ah. que tem duas motos, foi feita no pincel, no lápis, porque não tinha computador para. Hoje se cria uma logo, logo animada em segundos, né? Então mudou. O mundo mudou. Tudo mudou. A comunicação, celular, ninguém nem imagina. naquele tempo eu acho que a gente tinha ideia do celular pelos Jetsons, né? Pelo desenho. Mas fora isso, mudou tudo. O mundo mudou. Hoje a comunicação é imediata. No Césio, o Césio aconteceu a divulgação, logo depois, aconteceu depois do primeiro Mundial. A notícia que acontecia lá fora, porque você tinha o jornal para ver no outro dia, né? Não tinha outra coisa, não tinha nada ao vivo. A notícia que tinha lá fora é que o pessoal estava andando na rua, caía centenas de pessoas mortas,
por causa do Césio. Era uma notícia sensacionalista que chegava lá fora, né? E até chegar lá passaram dias, né? Até para desmentir passavam E a semanas. FIM pediu para a confederação, que pediu para mim, eu tive que ir na Secretaria de Saúde do Estado pegar uma declaração do secretário, dizendo que ninguém que estava relacionado ao evento teve algum contato com algum foco do da Césio. radiação. No outro ano aconteceu, nos outros 2 anos seguintes aconteceu nada. Mas nós passamos muitos problemas por causa desse Césio. Ninguém queria vir para Goiás. Não só corrida, tudo, né? Sim. Na vida. E ninguém queria receber a gente lá fora também. Virou um pânico geral. Então, né? isso ajudou muito negativamente a estragar o governo do Santilo, mas os outros anos aconteceu normal, sem problema Mas, nenhum, Curti, nenhuma você sequela acha que o fato do Césio ter ocorrido ali em 87, mas aí não inviabilizou a corrida em 88 e nem em 89, mas inviabilizou a permanência do Mundial em Goiânia, ou foi por questão de infraestrutura que a capital não tinha mesmo? Porque depois foi para São Paulo uma época, né? Eu acho que 92. Depois foi para Jacarepaguá, né? Você acha que o Césio teve impacto na não renovação do contrato? Não. Pelo menos o Alfredo, que era o presidente da CBM na época, me falou que ia ser feito em São Paulo, ia ser levado para São Paulo por problemas de patrocínio. Problemas não. Viabilização de patrocinadores e público iria ser maior. Nenhum dos dois aconteceu. Eu fui na prova de 92. Eu não tenho foto daquela. Aquela pessoa que segura a bandeira vermelha na hora que os pilotos alinham, era eu. É mesmo, olha só. Me fala na hora, você que tem que fazer. Então, vou lá. Então, todo mundo trabalhando de terno. É diferente de hoje, né? Todo mundo trabalhando de terno, bonitinho, no calor daqui. Então, essa de São Paulo, foi montada uma arquibancada, tipo Fórmula 1. Tinha 3.000 pessoas. Dava dó de ver uma arquibancada vazia. Abriram o portão para mais algumas pessoas, porque parece que o ingresso era meio caro, era assustador, sei lá. Deu 3.000 pagantes. E abriram para mais uns 3, 4 mil que completaram um pouquinho, mas você pode ver que as fotos da época não tinha público. Então o nosso público, esse que teve nas 3 etapas em Goiânia, foi o maior do autódromo aqui. Em qualquer tempo, qualquer evento. Em qualquer edição, inclusive as de Jacarepaguá. Não, de qualquer evento que teve aqui. Sim. De carro ou de qualquer. E Jacarepaguá depois acabou dando mais público, né? Mas porque também aí a televisão começou a ter mais recurso, né? E o pessoal interessar mais, começou a divulgar mais. Porque igual hoje você tem um mundial no celular, né? Você tem tudo que está acontecendo. Sim. Naquele tempo não tinha informação, né? A informação era mais restrita, mais demorada. Hoje você está vendo a corrida ao vivo, né? Falando um pouco sobre essa questão da época, dessas profundas mudanças, né? Não só a tecnologia, mas também no trato. Os pilotos tinham uma informalidade muito maior, né? Tinha um corpo a corpo era muito mais, né? Uma acessibilidade. Né? O hotel sede dos pilotos era o Castro. Né? Eles saíam do Castro a pé para ir para as boates ali na Praça Tamandaré. 2 quadras e estavam ali, andando no meio do povo, normal. Uma mola andando de cueca, pulando na piscina. Teve um concurso de garota motocross, ou garota velocidade lá, garota GP. O cara estava andando de cueca no meio do povo. Em cima da mesa lá. Então, uma mola sendo uma mola, total, né? Descontração. Então, eles iam, não tinha perigo de hoje. Na rua, você não pode andar na rua, né? Se bem que hoje melhorou muito o Goiás, mas eles eram descontraídos no meio do povo. Você pode ver que nas fotos do box, o povo estava lá dentro, né? Tava conversando com eles, tirando foto. Hoje é mais complicado isso, tem hora para isso, não é qualquer um que hoje entra. É um outro universo e que profissionalizou-se e o evento todo está profissional. Sim, e isso eleva o evento para patamares muito maiores e gera, às vezes, uma sensação de distanciamento, mas esse distanciamento ele é muito relativo também, porque você tem acessos em áreas especiais, né? Você tem camarotes que dão acesso, você tem fã-clubes, você tem a parte da mídia digital que você pode estar acompanhando, enfim. Então, por um lado, perdeu um pouco essa informalidade, mas, por outro lado, deu também mais canais de acesso aos pilotos, pelo menos no aspecto
que a gente diz assim, de acompanhar as provas mundo afora. Falando um pouquinho aí das suas... Eu tô vendo que você tem algumas fotos aí. Vamos dar uma olhada nisso. Isso aqui... Opa! Isso aqui é o documento... Eu não sei se tem outros exemplares. Esse é o documento que tem... que marcou o início do... A gente tem essa imagem aí para pôr na tela, inclusive. Então vamos dar uma olhada. O que nós temos aí? Essa é uma revista espanhola que o jornalista teve aqui, fez a matéria sobre a vistoria do autódromo, e essa revista que eu te falei chegou em novembro, né? Que foi apresentada para o governador, para o Santilo, que gastou 5 minutos folheando e lendo ali, e as palavras elogiosas para Goiânia são bem diferentes. Elogiosas não, as palavras que foram o enfoque da vistoria para Brasília, para São Paulo ou para Goiânia são bem diferentes de uma para outra. Goiânia foi elogiada o tempo todo. Então, tá isso motivou o governador a aceitar a ideia de fazer o evento. Tá aqui, a Maravilha de Goiânia. Olha aqui. Ó, a Maravilha de Goiânia, né? Então, e aqui diz assim, em espanhol, mas uma tradução livre aqui: o Autódromo de Goiânia, inaugurado em 1974, nasceu por iniciativa do governador Leonino Caiado, que inclusive, né, o autódromo completou o ano passado 50 anos e foi feito todo um evento muito bonito de comemoração dos 50 anos. Essa festa feita pelo atual governador, Dr. Ronaldo Caiado, né? E diz assim: para evitar que los motoqueiros de Goiânia continuassem quebrantando a paz reinante na capital do estado de Goiás. Ou seja, fizeram o autódromo para tirar os motoqueiros da rua. Conta um pouco disso, que era mais ou menos... Vocês estavam dando trabalho na rua? Vocês estavam fazendo muita arruaça, curte. Muita gente estava fazendo arte na Tamandaré, né? Principalmente na Tamandaré e no Retão, que era um retão pro autódromo. A gente treinava ali, inclusive, testava a moto, amaciava a moto, carro também acontecia isso. Mas nada que eu acho que a visão do governador Leonino na época foi ele fez o estádio também. Sim. Ninguém jogava bola na rua, né? Então acho que ele fez pela visão de um estadista, de um governador que tinha uma visão de desenvolvimento. As duas obras grandes dele, o autódromo e o estádio, que inquestionáveis, né? Tanto é que dão projeção até hoje para o estado. Sem dúvida, são marcos na história do governo do estado e que beneficia a população. Parece que tem uma reforma grande prevista agora para o estádio, né? Sim, e também o Serra Dourada está passando agora por um projeto, né, que é um PMI para iniciativa privada fazer toda essa reconfiguração do Serra Dourada. Mas, voltando ao autódromo, agora com esses 50 anos, que banho de loja que ele está recebendo, hein? Porque nós teremos um novo autódromo. Eu estive lá com o nosso diretor muito querido, doutor amigo Roberto Boetti, que está convidadíssimo, nosso multicampeão. Faço questão que você ocupe essa cadeira no próximo episódio para você contar as suas aventuras sobre duas rodas, os seus títulos e as suas realizações à frente do autódromo. Uma pessoa tão importante para que o autódromo seja o que é hoje, né? Então, a gente fica muito feliz quando a gente passa ali no entorno do autódromo e vê toda aquela infraestrutura sendo revitalizada. Eu acho que o que ficou do autódromo antigo foi o nome só, né? O traçado ele é muito bom, né? A modificação até ele teve. Não, mas eu estou dizendo, ficou só. Refizeram tudo. Refizeram tudo. Áreas de escape, sim. Os boxes, a torre. O ambulatório, a sala de imprensa, tudo. Então, eu acho que ficou pouca coisa do original, mas tudo ficou perfeito. E o que ficou do original é o que é bom, que é o traçado, né? As modificações, a visibilidade, né? Toda a parte de topografia que o autódromo tem, porque o diferencial, para quem não é de Goiânia e não frequenta o autódromo, para você do Brasil que nos acompanha, o autódromo de Goiânia ele foi construído sobre um projeto onde você consegue visualizar a pista de todo lado, 360 graus. Então, realmente é um autódromo, é um motódromo, vamos assim dizer, é um motódromo. Na matéria eles falam, foi construído para moto. Então. Esse pessoal da vistoria falou isso, foi construído para moto. Não foi o caso, mas ele era perfeito para moto. A área de escape era grande. Tanto é que naquele tempo as motos andavam rápido. Ninguém bateu em guarda-reio, ninguém caiu lá.
Olha só. Teve tombo, mas ninguém chegou aí lá na frente. Chegou na frente, né? E justamente hoje, ainda mais com a velocidade das motos e tudo mais, a área de escape é o ponto sensível para a homologação, né? A FIM, ela tem critérios muito rigorosos para a homologação e inclusive tem a caixa de brita, tem todos os elementos para poder né? os airfans, pneus e tudo mais, ou seja, sem dúvida, quando nós sonhamos com a volta do Mundial de MotoGP para Goiânia, um dos pontos que foi primoroso para viabilizar a candidatura de Goiânia foi justamente a condição de áreas de escape e as condições que o Autódromo de Goiânia naturalmente possuía. Agora me tira uma dúvida, Valmir. Conta para mim, de onde veio essa ideia? Eu sei que você é um cara muito realizador, mas de onde veio essa ideia de... Em que momento você falou, é a hora de resgatar o MotoGP para Goiânia, para o Brasil? Como você teve essa sacada e como você foi buscar isso? Olha, é importante escutar isso, porque já estamos falando lá atrás. E agora? Quem é o fazer responsável de agora? Isso aqui, ó. Bom, eu acho que foi uma conjugação de fatores, viu, Kurt, viu, Leandro? O que ocorreu foi que foi uma leitura, e essa leitura partiu... Eu até participei de um programa na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan recentemente, e aí me fizeram a pergunta, eu até fiz uma charada lá, né? Eu falei, o que a eleição do Milei tem a ver com a volta do MotoGP para Goiânia? Porque a minha leitura começou ali. Quando o Milei foi eleito, ele veio com uma carta programática de cortar custos e fazer uma gestão de choque na economia argentina. E havíamos já combinado, um grupo de 17 motos, sairíamos de Goiânia até Termas de Rio Hondo, né, em Santiago del Estero, para assistir a corrida em 2024. E aí foi quando a gente teve a eleição do Milei. Eu no grupo falei assim, pessoal, prepara pra gente mudar o destino porque não vai ter essa corrida. Aí todo mundo, não, que isso, não tem nada a ver, o Milei tem contratos, ele vai manter a corrida e tudo mais. E acabou acontecendo isso. E quando aconteceu, logo me veio à cabeça, eu falei, poxa, se realmente for cancelado, o MotoGP não pode ficar sem uma sede na América do Sul. Né? É muito que é um mercado expressivo, muito interessante, que é um mercado muito importante. O Brasil é um mercado motociclístico o maior da América Latina. Eu falei, naturalmente é o Brasil, não tem outro país que poderia ocupar essa posição. E obviamente por conhecer o autódromo e as condições e as aptidões que o Autódromo de Goiânia tinha, antes dessa intervenção e agora tem, e sempre teve, eu falei, tem que ser Goiânia, né? E também acreditando na capacidade, quando o senhor disse a respeito do governador Santilo, eu falei, poxa, temos o governador Ronaldo Caiado, né? Então, que é um baita gestor, um homem de realização, de visão e tudo mais. E aí foi quando eu tive a ideia de redigir uma carta de candidatura de Goiânia. Aí eu redigi uma carta de candidatura. Diretamente para o pessoal da... Primeiro eu precisava saber da Dorna, da licenciadora, se eles tinham interesse em vir para o Brasil, em especial para Goiânia. Porque para a gente provocar a máquina pública, né, o poder público, você tem que trazer algo já muito concreto, porque você tem muitas prioridades, né? E um gestor com tantas responsabilidades, você já tem que trazer alguma coisa certa, né? Então foi quando eu tomei a iniciativa de ir até ao encontro do Dr. Carmelo Espeleta e do Carlos Espeleta, e me receberam de uma maneira de braços abertos e de uma maneira muito efetiva, anunciaram que teriam muito interesse sim em voltar ao Brasil. E aí foi quando eu comecei a desenhar essa ponte, fazer essa ponte entre o Dr. Ronaldo e o Carmelo Espeleta, e também de uma maneira muito efetiva, assim como aconteceu com a história do Kurt, e o secretariado todo, Procuradoria do Estado, todos agindo numa sincronia brilhante para que viabilizasse, né? No seu caso foi quanto tempo, Kurt? Foi 8 meses, né? Porque você falou janeiro a setembro. De janeiro a setembro, 8 meses. Antes dele tomar posse. Ele tomou posse em março. Quer dizer, a gente estava trabalhando antes dele ser governador. Então, o seu caso foi mais rápido ainda. Porque o primeiro contato com a Dorna
para tratar do retorno do Mundial para Goiânia foi em março de 2024 e o contrato foi assinado em dezembro, né, de 24 para a realização da prova em 26. Então, o seu foi muito mais rápido ainda. O nosso foi muito efetivo também, né? A nossa interlocução lá, o nosso trabalho junto com o Estado para viabilizar. Agora o seu foi 5 meses, não só para assinar, foi já para realizar a corrida. Mas também hoje vamos dar um desconto, Leandro. Hoje as necessidades, o caderno de obrigações, as necessidades de habitação são muito grandes. Deve ter visto na outra vistoria que foi feita lá uns anos depois. Não fala em tanta obra, não tem tanta coisa. Isso é agora. A exigência é de agora porque mudou muita coisa. Esse aqui foi ano 80 nem lembro agora o ano que foi isso. 96. 10 anos depois da... Posso mostrar isso aqui para o pessoal que está nos acompanhando? Pode, por favor. Documento oficial da Federação Internacional de Motociclismo, né, a FIM, e aqui dizendo do relatório de inspeção do Autódromo Internacional de Goiânia. Tem mais documentos históricos aí, mostra pra gente, Kurt, que tem aí pro pessoal no que está nos acompanhando. Homologação do autódromo por 3 anos. Olha aqui o documento de homologação do Autódromo Internacional de Goiânia para o MotoGP em 87, 88, 89. Isso aqui merece uma moldura, hein? Esse aqui é documento histórico, olha. Na época se chamava Mundial de Moto Velocidade. Mundial de Moto Velocidade. Eu acho que de 2000 e pouco para cá, 2005 para cá que parece que virou MotoGP. Eu acho que foi isso. E essas fotos aí sobre a mesa, vamos mostrar mais documento pro pessoal aí, que eu acho que todo mundo tá bem curioso. Alguns dos novatos que estavam andando naquela época. Esse é o Ed Lawson? Não, esse é o Gardner. É o Wade Gardner. Olha para você chegar perto de um piloto desse hoje. Esse é o Randy Mamola. Olha aqui, caminhando aqui pelo alambrado do Autódromo de Goiânia. Esse era Mas ele não tá de cueca não, tá? Ele não, esse aqui é o Lawson. Eles estão voltando do final do retão. Naquele tempo se cortava o giro da moto lá em cima, no meio do retão, cortava. Eles iam até parar ali no final da reta. Para quê? Para acertar a carburação da moto. Que naquele tempo era 2 tempos. Sim, 2 tempos. E os 2 tempos se acerta pela cor da vela, né? Olha só, é mesmo? Acertava, né? Então, aí eles cortavam o motor com giro alto para saber a carburação. Daí eles tinham que voltar ou empurrando. Aí nós criamos umas picapes que tinham umas cordas. Aí eles seguravam na corda e vinham puxados para... Tudo no improviso. Pois Olha, rebocar para fazer o acerto, né? Olha como era a realidade do piloto do Mundial nas 500 cilindradas de 2 tempos. E as 250 também de 2 tempos, né? Essa outra foto aqui, eu acho que esse aqui é o Alfredo. Alfredo, que é o presidente da CBM na época. Atrás dele está o Eloy Gogliano, que foi, acho que o principal pilar do motociclismo no Brasil. Ele que fazia de tudo, era ele que faziam tudo. Tá? Todos os campeonatos ele que realizava. O Eloy é esse senhor de óculos aqui, esse né? Aí, Foi piloto também da década de 40. E essa outra foto aqui que está muito emblemática, que a gente obviamente não pode deixar de comentar, foi isso aqui, né, gente? Foi essa tragédia que foi o Césio, um acidente radioativo Césio 137, que houve também um trabalho muito efetivo, né, do governador, Dr. Henrique Santillo. Não digo para abafar, não, muito pelo contrário, foi para controlar e permitir que as edições de 88 e 89... Ele teve um trabalho muito grande de resgate nacional da imagem do Estado, né? Porque aquilo ficou quase que concentrado, eles conseguiram concentrar a coisa em poucos pontos, né? Para não deixar esparramar. Teve gente que quis aproveitar da situação, mas até hoje tem problemas, parece, né? Sim, ainda tem questões jurídicas para indenizações e tudo mais. Que não cabiam, né? E esse documento aqui, de 89, assinado pelo Tamás, que Tamás era o promotor, né? Era o realizador da corrida, né? Ele cuidava da Fórmula 1 no Brasil e do Mundial, era a empresa dele que cuidava. Que como através agora do também. Júlio Caio, da Promesp,
que vinha pra Agora, cá. a gente pensar que as telecomunicações, enfim, a eletrônica, mudou tudo ali de 95 para cá, 96 para cá, começou uma grande revolução nos meios de comunicação, enfim. O celular veio em 93. O celular veio em 93. Outubro, eu sou acho que dos pioneiros. Em outubro de 93 a gente já estava correndo atrás dessa tecnologia. Hoje quem tem um celular tem uma estação de televisão, uma estação de rádio, tem um jornal na mão, tem Faz tudo na mão. tudo pelo celular. Né? Aonde você tem uma estação de televisão ali. Exatamente. E naquela época, você fazer essa comunicação e também a parte logística de um evento internacional devia ser bem complicada, né? Imagina, essas motos desceram no Rio, no primeiro ano desceram no Rio. O autódromo, o aeroporto de Goiânia não comportava avião com tamanha dimensão. Mas não carretas usaram a pista de Anápolis, tentaram, base aérea? chegaram a falar disso, mas acabou não dando certo. Não deu Por algum certo. problema não deu. E aí era um comboio de carretas que trazia do Rio o equipamento todo. E imagina, comunicação nenhuma. E uma dessas carretas não chegou a Goiânia. Nossa, foi. Eu não me lembro quantas eram, 7, eu não Não me teve lembro. uma que foi para. Pois é, não, essa foi outra. Uma das carretas não chegou a Goiânia. E aonde está essa carreta? Imagina o equipamento desse sumir. Ou acidental, E qualquer como que localiza esse Aí motorista? o Alfredo ligava para a polícia rodoviária, tudo do telefone do autódromo, que não tinha, né, não tinha celular. E até ele queria fazer o trajeto de volta para o Rio para ver se descobria o que aconteceu, porque não tinha comunicação. E aí acabou chegando, eu acho que o cara parou, não sei se foi pneu furado, alguma coisa aconteceu lá, mas nada complicado. E todo mundo E aqui a já carreta veio, suando frio, mas né? imagina Sem notícia. a tensão de saber que um equipamento desse sumiu. Mas teve uma lenda. É lenda? Não, ou é verdade que aconteceu. uma foi. Uma foi parar em Goiânia. Isso, lá no Pernambuco, não é isso? E aí eu tive que correr lá na Receita Federal, ali chamava TECA, Terminal de Carga Aérea do aeroporto. Tinha que ir lá liberar, fazer uma importação temporária lá, porque ela foi pro lugar errado, né? Então eu tive que correr lá para a moto chegar a tempo no autódromo para treinar. Inclusive a gente teve um caso não muito recente, mas de uma pessoa que veio, se eu não me engano, fazer uma prova em Goiânia. O rapaz era de um outro país, foi parar na Guiana. Porque ele... Esse é um pouquinho mais ele, longe. na hora de comprar a passagem no balcão, falou, vou para Guiana. Eu não sei se ele era angolano, não sei de que país era. Em vez de vir para Goiânia, ele foi para Guiana. E aí... Para um estrangeiro ou era o contrário, ele tinha que ir para Guiana e veio para Goiânia. Eu acho que foi isso. Se perdeu aí no meio do caminho. Então Bom, tudo era um pouquinho diferente de hoje, um pouquinho mais complicado de hoje. E tem do mais que uma hoje. foto aqui especial, essa é especialíssima. Câmera 3. Tã. Ou seja, vamos ver, acho que tá dando um reflexo, mas acho que dá para ver mais ou menos que tem um piloto aqui numa moto número 18, com patrocínio do estado de Goiás. Quem que era esse piloto? Eu. Sou idiota. Ela tá na capa, inclusive. Olha lá, tá não na é? capa aqui. Olha aqui. Essa 18 ali. Conta pra gente Essa como aqui é da primeira corrida do autódromo. Olha esse macacão era de brim, que minha mãe fez. de brim. Olha só. E Não esse, tinha joelheira, não tinha nada. e esse troféu aí, né, Tá guardado até empunhado. hoje. Pois é. A moto esse- pode ver que é uma moto de rua, Sim, né? é uma Só moto de tirou rua. o farol, essas coisas. Era uma 150? 125. 125. E tá ali aquele monumento do autódromo, né? Sim, que tá lá existe até hoje. Aham. Esse monumento foi feito em homenagem pela Maria Guilhermina, que era irmã do João Henrique, que foi homenageado. A Maria Guilhermina é escultora. Sim, a pintora, escultora, né? sim. Ela homenageou o irmão dela, que faleceu num acidente vindo de uma corrida que a gente foi em Jataí. Teve um acidente na estrada, ele faleceu. E ela fez ele foi entusiasta, mecânico, preparador naquele tempo era lambreta. Lambreta. Essa foto a gente tem algumas dessas fotos Vamos ver aí. para colocar em Moisés, tamanho grande põe aí na a tela. produção pra gente. Vamos explorar o acervo do Kurt, O que é acervo do grande. Kurt, que é grande. Bom, Kurt, alemão ou austríaco? Austríaco. Meus pais eram austríacos. E se conheceram no Brasil e casaram no Brasil. E eu nasci em São Paulo, mas estou aqui desde 6 anos de idade. Já virei goiano. Ah, então, Esse foi o repórter, vamos né? voltar. Isso. Esse foi ele era ele era o dono da equipe e um dos representantes das equipes que correu um dia antes em Brasília. Então ele foi um dos que pediu, Tony Lopes. Foi um que pediu para dar uma volta, dar algumas voltas na moto, uma moto de rua. E foi daí que começou.
Daí chegou lá, bem referendado na FIM. Sim. Aqui, a matéria fala isso, né? A matéria da revista. Então, nós tivemos tudo deu certo para. É impressionante, Leandro. O Kurt sabe bem disso e eu tive a graça de Deus de poder também participar ali nessa interlocução entre o governo e a licenciadora, que é o seguinte: é impressionante, quando um evento dessa magnitude tem que acontecer, as engrenagens se encaixam com uma naturalidade que é incrível. A marcha Todo engata, mundo vai remando beleza, pro né? mesmo lado. A marcha entra, beleza. Exatamente. É uma sincronia, assim, claro. Um projeto desse são muitas pessoas nos bastidores. Não existe aquela história de que uma pessoa não trouxe. Isso não existe. Alguém começou, uma pessoa começou. Tem a idealização. Mas daí vai distribuindo tarefas no E meio do isso que é o caminho. bonito desses grandes projetos, né? É reconhecer a importância que cada um tem. E eu tenho certeza que, por exemplo, olha só, o passeio de moto dele foi também uma mola propulsora, né, do Tony Lopes, foi uma das molas propulsoras para que, né, o projeto se engajasse. E, obviamente, com o Kurt lá ficou mais fácil, né, Leandro? Tudo ficou mais fácil. Vamos para a próxima, Moisés, passa pra gente. Olha aí, você com a bandeira vermelha, Kurt. Aí já é 92, né, 92 em São Paulo. Interlagos. Interlagos, dá pra ver aqui. Pode ver que a Interlagos, pista já. tá molhada lá, o asfalto tá Sim. molhado. Se tivesse chovido, eles não teriam corrido. Eles não gostaram da cidade, não gostaram do autódromo, não gostaram de nada ali. O autódromo é neblina a semana inteira, né? Então eles não gostaram de... Eu conversei com vários pilotos lá e eles não gostavam. O que nós temos que fazer na cidade aqui? Nós temos que ir para o shopping, porque a cidade é perigosa. O que nós temos aqui? Ir para o shopping só. Era o que sobrava de diversão para eles. Então aqui era diferente. Então aqui eles estavam à vontade. Estavam né? à vontade, estavam em casa. Olha, ela tá molhada a pista. Aliás, essa questão de Interlagos, até fazendo um parêntese, né? Que são as Parede de concreto ali. Sim, Se exatamente. você até hoje, quase. Sim, o ano tem passado teve. Tem incidente acontecendo. O ano passado teve, né? Teve o falecimento. Várias vezes, né? Então, assim, quando eu tive nas tratativas com o Carmelo, né? Uma das perguntas que eu fiz, qual era a opinião dele de Interlagos, ele falou, não, impossível. Impossível, Interlagos não há nenhuma possibilidade. A fama, justamente a má fama tá ali. pela questão da ausência de áreas de escape, o concreto está ali. Algumas coisas, mais, foi né? feita uma chicane. No começo do café, lá na subida do café, lá atrás, da coisa, foi feita uma chicane. Para fazer uma uma reduçãozinha para não redução. chegar tão rápido. Mas não acharam muito interessante. Até que nunca mais foi usado. E me parece que foi um ano ou só 2 anos. Só um ano lá. Só um ano. E depois foi para Jacarepaguá. Vamos para a próxima. Aqui, ó, gente, olha aqui, para você que agora que vai vir para Goiânia, para o Autódromo Internacional de Goiânia nos dias 20, 21 e 22 de março. Inclusive, curti uma questão. 22 de março é meu aniversário. Você acredita que a corrida caiu no dia do meu aniversário? Que presente, né? E olha só, para você que quer saber um pouquinho da história do Autódromo de Goiânia, tá aqui a história, ó. O governador Leonino Caiado fez esse autódromo para tirar os motoqueiros de Goiânia, que estava acabando com a paz da cidade. E você sabe quem era um deles, né? Tava aqui, ó. Como é que era aquela dinâmica na Praça Tamandaré? Conta pra gente um pouquinho. Todo mundo parecendo bobo ficando em volta da praça. Mas depois começou a desvirtuar, a gente dando pelado, sabe? Começou a machucar a gente. Mas no começo era saudável, todo mundo ficava passeando. Virou um Woodstock. Ficou só passeando, bonito. Mas essa parte já não ficou. Já legal. Já desvirtuou o negócio. Antes era divertido, o povo parava para conversar, não tinha outra coisa para fazer no Goiânia. Você sabe que eu tenho uma memória afetiva com a Praça Tamandaré? Não, eu não posso reclamar de nada ali. Ali era o seguinte, né? Bom, para você também que vai vir a Goiânia, vai conhecer a Praça Tamandaré, que é um dos pontos emblemáticos da cidade, né? É uma praça muito bonita e que tem várias ações nessa praça. Meu pai me levou em 89, eu tinha 10 anos de idade, junto com meu irmão, para ver as motos. Você acredita que lá que... O micróbio... É lá que eu... Pegou um vermezinho. Que eu peguei o bichinho do motociclismo. Isso não tem conserto. Eu fiquei apaixonado. Não tem conserto esse vermezinho, não tem. Tanta gente fala, não, eu vou parar, não vou mexer mais, daqui a pouco tá lá de novo. Quantos pilotos a gente tem de volta? Não aguentei, não tive que voltar. Ficou parado não sei quantos anos, mas tá lá. Aquele micróbiozinho, não tem remédio para isso. Viu? Vamos para a próxima. Olha aí.
Garavelo era uma construtora? Consórcio. Ah, era o consórcio. E essa Olha moto essa. é moto de rua, não tem nada de. Só tirou o farol, paralama. Tirou um pezinho ali e vambora. Mas estava pura de E a motor? revista? Tava não. Não, original. Solomoto Original? Só pôs um cano direto Um ali pra fazer escape barulho. direto só. para fazer barulho. Aí, Essa foi a foto do dia da vistoria. À direita está o Pedro Faus, que foi o manager do Alexandre Barros, né? E os outros são o... eu não lembro cada É porque um o deles. Corti, ele é modesto, Aqui, ó, ele é ó. o segundo ali da foto, né? Não, É o Jacinto Moriana, Tony Lopes. eu gostei foi da denominação que me deram ali. Ó. E Kurt Feitenberg, Pedro dinâmico Fausto. porta-voz de La Federación de Goiás. Ó. Olha só. Nessa época, o senhor O era dinâmico presidente. porta-voz. Eu era presidente. Era o presidente da federação. Isso foi logo depois. Eu peguei em 84, isso foi em 86, 2 anos depois. 84 foi a fundação da Foi. federação, né? Então Abril de você, 84. você foi pioneiro em diversas áreas, né? Foi o primeiro a ganhar no autódromo, foi o primeiro presidente da federação. No caso dos eventos, a gente foi, nos últimos anos, né, nessa década agora, o primeiro a usar, fazer seguro para piloto, para o evento em si, o primeiro campeonato a pedir exame médico para piloto, o primeiro a usar capacete para bandeirinha, lá fora se usa, que é novidade, a primeira a fazer transmissão de internet, tem um monte de pioneirismo aí, a gente tenta fazer a coisa andar. Olha só. Você vive o motociclismo, né? Não vivo dele, vivo para ele. Para eu comecei com 17 anos a primeira moto, a cinquentinha. Nós falamos em viagem, nosso meio é viagem, né? Eu fiz uma viagem daqui a Araguari, de garupa. Era uma turma para ir, eram 5 para ir. Eu sei que na hora de sair só tinha eu e meu amigo, o Maurinho, que hoje foi piloto de moto e hoje é piloto de avião. Só fomos 2 de cinquentinha para Araguari, 12 horas de viagem. Nossa. Olha só. Araguari ali, Araguari, 3 horas sim. você tá ali, né? Gastamos 12 horas. Agora para ver como... De cinquentinha e garupado. E agora para ver como que o mundo moto gira, né? Olha só, estamos falando aí do Pedro Faus, que foi o empresário que por amor ao motociclismo, porque me parece que o segmento dele era café, era empresário... Ele era o maior exportador do Brasil. Ele tinha uma equipe grande de motocross, ele cuidava de moto velocidade, então foi um cara que investiu no esporte. Ele gastou dinheiro no esporte. Trouxe os patrocinadores, tinha os patrocinadores grandes. E levou mas ele Alex Barros. E levou o Alex. E o Alex agora visualiza um garoto lá de Guarulhos e fala... Vem pro Ex-piloto de motocross. Ex-piloto de motocross. Mandar um abraço para você, Diogo Moreira, nosso campeão do Moto 2. E um abraço pro Luiz Moreira. Eu sei que vocês vão estar aqui em Goiânia encabeçando aí toda a torcida brasileira. E tenha certeza que o Brasil inteiro vai estar na garupa da sua moto, viu, Diogo? E uma coisa, o Diogo não chegou lá por acaso, não. A visão do Alex, né? Não só o Alex. Foi o pai do Alex, parece que falou, que ele é mais rápido do que o Alex. Ah, sim, não, eu vi. O Diogo é mais rápido Diogo que o falou, Alex sim. Na pista onde eles estavam andando, no motocross, sem dúvida, sim. mas ele é mais rápido do que o Alex. Ele deu uma canseira Do agora. Alex, não, desculpa, do que o Marx. Do Marx. O pai do Mark Marx falou que ele é mais rápido Diogo que o tá filho mais dele. rápido que o filho dele. Olha, Então, é gente que entende, né? é. Então é impressionante isso, né? Como que Não chegou por acaso lá, não. como que E o vai mais Alexandre longe ainda. Barros acabou retribuindo, né? Essa questão de ter sido descoberto. Aí ele vai e descobre outro brasileiro e impulsiona e hoje é um campeão da Moto 2. Então, assim, essa é a maravilha do esporte, né, Corte? Alex, acho que foi em 77, eu estava na primeira corrida dele lá de ciclomotor. Ah, é? Olha só. Foi em Brasília? Não, em São Paulo. Foi em São Paulo. Eu acho que foi em 77, foi o ano que eu fui campeão brasileiro. E foi a estreia dele de ciclomotor. Você sabe que eu tive uma oportunidade de encontrar o Alexandre Barros num evento em São Paulo e falei para ele assim, Alexandre, eu tenho uma coisa para te falar. Ele, o quê? A corrida que eu acho mais emblemática não é aquela Marx contra Valentino Rossi, não. Ele, qual é? Eu falei... Você contra o Sete Gilbernal, aí em Estoril em 93, eu acho. 93, 96. Ele ganhou. Ele ganhou a corrida, né?
que foi uma corrida realmente... 2 tempos naquele tempo. Nossa, aquela corrida está nos anais das melhores corridas do Mundial, né? Demorou, mas temos um continuador da história. Um continuador. E como é que foi a sua evolução na pilotagem, no esporte, na parte da moto velocidade? Eu comecei com 50, corri uma vez umas 2 vezes no interior, Jataí, em uma, sei lá, mais. E uma vez aqui na Assis. Aí a gente tinha um motoclube, era na saída para Guapó, perto da Eternite. O motoclube era pista de terra. Aí começamos a andar de 50 lá dentro. Fizemos uma vez uma corrida de 6 horas. Eu e o Mauro correram de 2 pilotos. Corremos numa 200, pôs pneu de treino, né? Porque o Dimar, Roberto, Pois correndo de moto de cross. Vamos... 6 horas de corrida. Imagina com 6 horas de corrida na terra. Que Olha beleza. só. É uma moto. Como chama? Veloterra hoje, né? Sim. Naquele tempo a gente corria. Inventava as categorias e desenvolvia. Que o pessoal chama de... Hoje é Veloterra. É Veloterra? Hoje é moto de cross, toda feita para ir. No Santa Catarina não tinha autódromo. Né? Acho que não tem até hoje. Estão fazendo. Sim, estão com um projeto para fazer, acho que em Balneário. Guaporé. Guaporé. Em Balneário, não é? Balneário. Nossa, como é que chama a cidade? Tá indo também. Tá quase pronto. Eu também não. A terra do nosso locutor lá. Nossa, agora esqueci. A memória tá. Não, mas vem rapidamente. Vai ser autódromo internacional. Enquanto isso. Querem fazer outro em Camboriú. Enquanto também. isso, eu tenho uma curiosidade. Lá corre esse carro e moto na terra. Estocar na terra. Eu tenho uma curiosidade com relação ao Edmar Ferreira. Como é que era a sua relação e como é que você visualiza os feitos que ele... O Edmar foi um dos que continuou depois. Naquele tempo corria, era tradicional uma corrida de moto na rua, em Goiânia, no aniversário de Goiânia. Né? Era as corridas de rua, né? Era Tocantins, Araguaia e Anhanguera, né? E o Edmar é daquele tempo. E depois, em 68, quando inaugurou a Tamandaré, a avenida, praça. A praça e a avenida duplicou, não sei o quê. Sim. A corrida ia até na praça, foi até na praça Walter Santos, mas depois eu acho que encurtou. Era até na Praça Cigana. O Edmar correu, o Adu Celso correu naquela pista, os Tonhoque correram naquela pista. Eu não lembro, foi 68 isso, foi quando inaugurou a Assis. Vocês não eram nem nascidos. Porque é muito importante. E a Image Hunter tem esse compromisso. E o Edmar veio, foi o que continuou, passou para moto especial depois. Sim, né? E continua esse legado todo. Foi campeão brasileiro, latino-americano. Então foi o nosso... Teve um ano que a gente teve o patrocínio do governo do estado. Era o Roberto no motocross, o Edmar e eu na moto velocidade. Os 3 foram campeões. Ou seja, se a gente tem apoio, a gente consegue fazer andar. É isso. E Goiás é cheio, é um celeiro de piloto de todo esporte motor, não só esporte motor, todos, mas o esporte motor especificamente, jet ski, carro, moto, cross, todo ano volta alguém campeão de lá. Goiás é um celeiro de campeões. Eu sempre repito que Goiás é conhecida como a capital do sertanejo. Também. Mas do movimento do motociclismo, enfim, do esporte. Nós tivemos Alencar Júnior, Marcos Gracia no Stock Car, Paulo Garcia, todo mundo foi campeão. Tom Stefani foi campeão de carro. Jet ski, né? O Célio Vinícius o filho do Carvalho lá de Tumbiara, do Heitor Carvalho. Então tem um monte de... Todos sempre foram... Saíram daqui e foram campeões de alguma coisa. Motocross, moto velocidade. Então tá cheio de gente aqui. O que precisa de apoio para esse pessoal chegar lá. Curte, eu até te fiz essa pergunta sobre o Edmar Ferreira. Cumprimentei o Roberto Boetter, que já está feito o convite. Parceiro antigo e tudo mais. Isso porque a Image Hunter tem um princípio. A gente tem que valorizar a história do motociclismo. Daqui a pouco a gente não está aqui mais, né? Porque o que ocorre por exemplo, eu tenho uma percepção, e eu quero lhe dizer aqui de primeira mão, que quando eu frequentei ali a interlocução para o retorno do Mundial, do MotoGP, o fato de Goiânia já ter realizado 3 edições, isso pesou muito. Então, não tenha dúvida
de que o retorno da MotoGP, do Mundial de Moto Velocidade para Goiânia, teve a sua semente lá em 86, 87 com o trabalho de vocês. Eu tenho certeza porque sempre quando eu conversava lá nos bastidores, seja com a licenciadora, com agentes da FIM e tudo mais, todos falam, Goiânia, 88, 87, 88, todos lembram. Então, foi realmente um marco para a moto velocidade no Brasil. E esse retorno, esse regresso a partir de 26 em diante, tem semente de vocês lá dos anos 80. E este canal tem o compromisso com você, que é um amante do motociclismo, de colaborar para a gente relembrar esses grandes personagens que fazem hoje do motociclismo e das competições moto-motor no Brasil uma referência no mundo. Tem alguma coisa em característico, Kurt, que te chama a atenção, assim, o que você gostaria de ver a partir do ano que vem na MotoGP? Como é que tá as suas emoções, seu coração, assim, esperando essa corrida? Tá ansioso? Eu não sei o que vai ser ainda. Não pensei para frente ainda, não sei. Não sei nem se eu vou. Vai, claro que vai. Mas é claro que vai. Sabe, então eu nem sei o que... Não sei, eu acompanho bem a coisa, eu fico satisfeito da coisa estar andando. Eu agradeço, reconheço o trabalho. Não só o seu foi a semente dessa nova safra, né, dessa nova plantação. Mas do governador, do Ronaldo Caiado, abraçar a ideia. Isso aí foi muito... E como você falou, sem governo não tem jeito. É a mesma coisa de fazer o motocross no interior. Assim, as prefeituras não tem como fazer. Tem todo o aparato que a prefeitura, e no caso o governo, tem que, né, não só financeiro, mas todo o equipamento, material humano, tudo isso influi. E toda a equipe técnica do governo, né? Porque assim, os secretários, junto com a procuradoria, eu acompanhei. Todo mundo ali, tem lá seu dedo, tem que botar se não tivesse esse trabalho sinérgico, né? E com um profissionalismo ali muito grande, realmente nós não estaríamos aqui celebrando o retorno do Mundial. Nós estamos caminhando para o final desse episódio, que já tô com um climinha de nostalgia, Leandrão. Tem como a gente fazer um episódio 2 com o Kurt? Olha, eu acho que cabe um episódio 2, um episódio 3, um documentário. Eu acho que tem muita coisa ainda por vir aí, porque é muita história boa, muita coisa bacana. E é legal você ver a história aqui, ó, de frente. Uma coisa que você deve ter visto, se foi em alguns eventos lá fora, lógico, vários, né? Uhum. Aqui no Brasil até que talvez nem tanto, mas cadê a história dos veículos ou dos troféus ou dos capacetes? Cadê os museus? Lá fora tá cheio. Exato. A memória tá guardada lá. E é justamente essa a questão que eu estava levantando, que é o reconhecimento desse trabalho feito, né? Então, pode contar sempre com a Image Hunter e com o canal MotoGo para que a gente possa sempre refrescar a memória, né, do motociclismo nacional, de tudo aquilo que foi feito e que está sendo feito por esses heróis, esses legendários do mundo moto, e que sem eles, com certeza, a gente não teria essa história tão bonita do motociclismo nacional. Porque Goiânia agora, isso é inquestionável, é a capital do motociclismo no Brasil, e isso deixa todos nós brasileiros orgulhosos de termos de volta, e com certeza a semente foi plantada ali, ó, nos anos de 86. Não vai parar mais agora. E não vai parar, uma coisa mais. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Quando eu falei que queria um episódio 2, 3, eu lancei um desafio pro Kurt e quero lançar novamente agora ao vivo para ele não fugir da raia. Vamos lá? Olha só o volume de documentos, de registros fotográficos, de revistas, de ofícios. É um acervo documental maravilhoso. Isso, com certeza, tem que ser compilado aí num documentário. Você me comentou que teve um escritor, um autor goiano que já fez uma publicação sobre... o Fernando Campos. O Fernando Campos, né? É o nosso jornalista... Ele foi o jornalista que em 72, na corrida do Motoclube, foi a minha primeira corrida no Motoclube, de cinquentinha, foi o primeiro jornalista que escreveu uma notinha no Popular.
Olha Então, só. de lá para cá é meu amigo e tudo. Eu imagino que seja a pessoa mais entendida no esporte motor em Goiás. Tem alguns mais, mas eu acho que é o mais antigo e mais conhecedor da matéria de esporte motor em Goiás. Então nós vamos o chamar o Fernando Fernando. Campos fez uma história, fez um livro, um dos livros, Aham. acho que está fazendo outro, né? Sobre a história do esporte motor em Goiás. Então nós vamos convidar o Fernando Campos para um projeto. E vai ter a narração dele, do Kurt. Ele vai contar para vocês num documentário, produção em Made Hunter? Produção em Made Hunter, Vai com contar, certeza. vamos fazer um Faço documentário onde o Kurt vai pegar essas fotos. Eu tenho uma pergunta para você. Como é que eu encerro o episódio sem perguntar isso pro Kurt? E deixa eu Você só fazer prefere um adendo. Ed Lawson, Wayne Gardner, o Andy Mamola? Qual era o seu queridão lá aquele que você olhava e falava assim? O Mamola era o mais famoso, né? Era o mais Extrovertido e tudo. Toda né? hora tinha alguma coisa dele, né? Foi o cara que inventou aquela manobra de andar com a roda dianteira, né? Uhum. E no Mundial, algumas recuperações. Hoje o Mark é o campeão em retomada, né? Em recuperação antes de cair. E ele teve alguns lances daquele que ele andou se recuperando também Que ele deu quase tombo, né? Salvou, né? Daquela salvada. Realmente, Deu uma ele tem registros históricos dele lutando Então, com a moto ali. era notícia que chegava no Brasil. Né? Aquelas cenas, aqueles vídeos é que chegavam aqui. E hoje se vê isso acontecendo ao vivo. Hoje, se não me engano, o Andy Mamola ele está na FIM, né? Ele está como diretor na FIM. Eu não sei se ele parece que dá aula, eu não sei mais o que ele faz. Ele tinha uma moto de 2 lugares que levava as pessoas, como tem na Fórmula 1 na Indy, 2 lugares Para sentir a emoção de como é a pilotagem. Eu não sei se ele faz isso hoje ainda, mas fazia. Então eu não sei nem. Eu sei que essas pessoas eles são aproveitadas a vida inteira lá. A experiência de cada um deles. Pode ver que tem velhinho lá, não correndo, mas trabalhando, porque é o aproveitamento da experiência, né? Do conhecimento que essas pessoas têm, eles são aproveitados. Aqui no Brasil, o velho é aposentado. Inclusive, eu tenho um registro sobre isso. No encontro que eu estive lá com a Dorna numa primeira visita. Inclusive também com Ángel Morales, o meu grande amigo, que foi um interlocutor também, meu amigo advogado espanhol lá em Madrid, um madrileño muy aguerrido, que nos ajudou lá nessa interlocução, e sem ele também teria sido muito difícil esse projeto. Nós encontramos com Loris Capirossi. E o Loris lá justamente na FIM, fazendo toda aquela consultoria técnica, que é importantíssimo, porque é através da experiência desses grandes campeões, desses grandes profissionais, grandes pilotos, que você aprimora o esporte. Spencer está ali, o Agostini está ali. O Agostini. Então tá tudo, a experiência deles é aproveitada em prol dos eventos. Muito bem. E lembra de algum perrenguezinho, alguma coisa, alguma passagem que... Alguma situação inusitada ali nos bastidores? Não, daqui de Goiânia até que não. Um susto que o Alfredo da CBM passou. Em 88 nós fomos para a Alemanha para buscar as motos, buscar o equipamento, as motos. A gente estava em São Paulo, no aeroporto, chegou a notícia que cancelou a corrida da Argentina. Na hora, quer dizer, a Argentina seria depois da nossa aqui. Eu acho que depois da nossa, não sei. Acho que depois da nossa. Seria né? Logo a questão logística. Eu não sei se foi. E aí cancelou a corrida da Argentina. O homem, ele já não tinha cabelo, quase arrancou. Sabe, ele ficou o tempo todo apavorado. Ele teve, enquanto eu estava cuidando das motos, ele foi na FIM para negociar as coisas. Sim. Porque a despesa ia cair toda para o Brasil. Toda para o Brasil, sim. Porque esse aproveitamento logístico é muito importante. Então esse é rateado, esse custo, né? Olha só a história se repetindo novamente. Cancelamentos na Argentina tem alguma coisa a ver com o MotoGP em Goiânia. Tá vendo como a história se repete? E acabou dando certo. Isso é o que dizem os professores Algumas de história. empresas aqui tiveram que correr para... o governador... Teve de fazer aportes adicionais, né? Para ajudar um pouco, para salvar o negócio, né? Porque não é fácil. Né? Então, o evento é caro, né? É trabalhoso, é caro. Qualquer coisa boa custa caro. Mas os reflexos e os retornos... incalculáveis. São... Eu não vejo... Eles falam, vai receber tanto. Vem muita coisa mais assim. Vem muita coisa a mais. Tem muito reflexo que nem aparece. Sabe? Então, é incalculável o retorno que um evento desse dá para uma cidade, para um estado. Sim, o Dr. Ronaldo Caiado, até com toda a responsabilidade que ele tem na condução
da máquina pública e tudo mais, essa foi uma das preocupações primordiais. Estudo dos resultados econômicos. O retorno disso. Se não tivesse provado o retorno, né? Você precisa das partidas do Estado, mas precisa provar as contrapartidas, porque de fato não é uma despesa. Não é só jogar dinheiro. Não é uma despesa, é um investimento, eu tenho certeza disso. Eu estou assim, encantado com a sua presença, Kurt, quero agradecer muito. Eu que agradeço mesmo. Por ter disponibilizado o seu tempo, estávamos nos bastidores aqui, com muito carinho, recebendo essa lenda do motociclismo. Eu tenho certeza que o canal se engrandece em tê-lo aqui e ouvir essas histórias de bastidores de como foi a vinda do Mundial de moto velocidade para o Brasil. O pioneiro, né, aquele que plantou a semente. Leandro, encerra, e como eu disse, eu pedi para você abrir, você encerra, porque eu estou emocionado. Vou falar para vocês que fico muito honrado, a gente fica muito honrado com a sua presença. E a gente também. Esse papo duraria 2, 3 episódios, enfim. Só história boa, enfim. Um legado que você construiu. A gente fica muito feliz em compartilhar isso com o público. Então, você que está nos acompanhando, deixa seu like, inscreve no canal, ativa as notificações e vamos para mais conteúdo, para mais história e mais destinos com a gente. Kurt, quiser deixar um abraço. Aí, ó, sou muito emotivo. Sabe, então, eu que agradeço o espaço, agradeço a lembrança. É difícil ser recebido em algum lugar desse jeito. Eu agradeço muito. O trabalho de vocês é espetacular, né? E com certeza a gente vai tá junto nesse esporte, nessa vida para frente aí. O seu trabalho, a sua sementinha tem que ser reconhecida. Esse eu reconheço. Obrigado. Somos, vindo de você eu fico muito feliz. Somos 2 plantadores, né? E a gente faz pelo amor ao esporte, pelo amor ao motociclismo. Não tem dinheiro que paga isso, sabe? As coisas que a gente passa não é dinheiro que paga, é só a satisfação, a vontade de fazer. Não é dinheiro que paga essas coisas, não. Exatamente. Exatamente. E se puser o dinheiro na frente, pode esquecer que não vai sair coisa boa. Não sai. Não sai redondo, né? Não. É isso aí, cara. Obrigado, Valmir. E por fim, mandar um abraço especial para Carol Fettberg, que foi quem proporcionou esse encontro com a gente, que viabilizou, a filha do Kurt. Obrigado, Carol, e até logo, até uma próxima edição. Tchau, pessoal. Aventura que inspira, cultura que ensina, nos 5 continentes, história que fascina, roteiros exclusivos em nosso itinerário. MotoGo, viva o extraordinário, movimenta em qualquer direção, vai além da imaginação. MotoGo é conexão, cultura, destino e paixão. Movimenta em qualquer direção, vai além da imaginação. MotoGo é conexão.